Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo, dia 4 de fevereiro, 6 horas da manhã. Estamos aqui no primeiro horário, mais uma vez, buscando a presença do Senhor. Amém? Nos apresentando diante dele. É uma alegria estar com você aqui, podendo estar levando o Evangelho das Boas Novas até você, até a tua casa, nesta bonita manhã de domingo. Amém? Neste dia abençoado, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã e pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, porque nós queremos praticá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós temos às 19 horas o nosso culto com Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Amém? Nós vamos ter hoje esse culto onde nós vamos adorar o Senhor, vamos receber a palavra dos céus, amém? O maná dos céus, o pão dos céus, que é a palavra do Senhor, e na sequência nós vamos participar da Santa Ceia. Então você deve preparar a tua partícula de pão, teu pedacinho de pão, e também o teu suco de uva, ou aquilo que você tiver aí na tua casa, amém? Para participar desse banquete em nome de Jesus, amém? Vamos ler o texto que está aqui, então, em Atos, capítulo de número 23, aonde nós vimos ontem que Paulo ele fez o seu discurso junto do comandante Lísias após ele ser espancado pelos judeus. Então, o comandante Lísias, que ficava ali com o grupamento, ali com aquele pelotão de soldados romanos ali, vamos dizer dessa maneira, na Fortaleza Antônia, ele quer saber mais, de forma mais acertada, o que de fato estava acontecendo. Então, os principais judeus e todo o sinédrio se reuniram no dia seguinte e Paulo foi levado, né, foi apresentado a eles, porque o comandante Lísias queria saber o que estava acontecendo, né, melhor, né, entender o que estava acontecendo. Então, no versículo 23 diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então Paulo estava afirmando: olha, não tenho feito nada disso que eu tenho sido acusado, mas tenho sido fiel a Deus e à visão que ele havia recebido, o chamado, o propósito de Jesus na sua vida. No versículo 2 diz assim: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem a boca. Veja, esse bater aqui não é um tapa, tá? É realmente bater com violência mesmo. Esse sumo sacerdote Ananias, que diz aqui no versículo 2, ele é considerado um dos sumos sacerdotes mais corruptos do tempo, daquele tempo, né, entre os sumos sacerdotes conhecidos. É um dos mais corruptos. Tanto é que ele é morto pelos próprios judeus na revolta dos judeus, que acontece entre 66 e 73 depois de Cristo, que culmina com os romanos vindo destruir Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Então, diz aqui a palavra, Paulo lhe disse: Deus há de ferir-te, parede branqueada. O que significa parede branqueada, pastor? Parede branqueada significa hipócrita. Alguém que mostra uma coisa por fora, mas é outra por dentro. Então, isso é o significado, é o contexto de parede branqueada, né? Branca, porque por fora ela é limpa, mas atrás dela tem sujeira. É isso que significa. Tu estás aí sentado para julgar-me, isso são palavras de Paulo, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me, ou seja, uma contradição com a própria lei de Deus. Porque Paulo ele era acusado pelos judeus de 3 acusações: de violar a, a lei romana, e isso era um crime muito grave, de sedição, de provocar revolta, rebelião, que isso era, se Paulo não conseguisse, por exemplo, mostrar que ele não estava praticando isso, ele possivelmente era executado ali mesmo. Executado, inclusive, como era a maneira dos judeus de executar os que se declaravam reis, né, a crucificação. E não era isso que era o propósito de Deus para ele. A segunda acusação é que ele estava violando a lei, além da lei romana, ele estava violando a lei dos judeus, e a terceira e última acusação, que ele estava violando a lei de Deus. Então, Paulo
Paulo diz isso, né? Por que você me manda agredir segundo a lei, se a lei não diz isso? O que estava ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Então respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Porque como o sinédrio tinha se reunido e era, de certa maneira, informal, possivelmente por Paulo estar muito tempo fora de Jerusalém, ele não conhecia o sumo sacerdote, ele não conhecia a aparência do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não estava vestido como sumo sacerdote por não ser uma reunião formal do sinédrio, né? Então, Paulo diz: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, lembre-se, Paulo era fariseu, ele exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque Paulo ele se declarou fariseu e que ele acreditava na ressurreição. Quando ele fez isso, esse era o ponto de maior divergência entre fariseus e saduceus, porque os saduceus eles só acreditavam no Pentateuco, não acreditavam no restante da palavra de Deus, porque o Pentateuco não falava de ressurreição. Então essa era a grande diferença deles, assim, o ponto maior, né, de divergência, e Paulo usou isso para dividi-los. Então, diz aqui que, dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, mesmo eles não concordando com, ou não concordando com o que Paulo pregava, quando ele se declarou fariseu, eles quiseram defendê-lo porque ele disse que era fariseu e cria na ressurreição, né? Então, eles vêm aqui agora e passam a defender Paulo. Tomando vulta celeuma, temendo o comandante Lísias que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, mais uma vez, Paulo teve que ser retirado ali, né, sob custódia, guardado por soldados, porque a confusão era muito grande. E no versículo 11, é muito importante esse versículo 11, porque ele diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, ou seja, da mesma maneira que você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Então o Senhor veio e deu essa direção: eu vou te levar agora para Roma porque você vai ser uma testemunha minha ali. Então o que aconteceu? A partir do versículo 12, os judeus tentaram armar uma cilada, fizeram um voto de que iam ficar todos sem comer até matar Paulo, a partir do versículo 12 até o versículo de número, deixa eu verificar aqui, até o versículo número 25. Então, eles fazem este propósito, este voto, só que esse propósito dos judeus é descoberto, que eles estavam pedindo mais uma vez para falar com Paulo, porque eles estavam armando uma cilada, e essa cilada tinha como propósito matá-lo. Então, essa cilada, esse propósito é descoberto, e então ele é levado às pressas para Félix, que era este governador, né, Félix, que era também considerado um homem muito violento. Foi 2 anos depois, ele é deposto do cargo pelo imperador Nero. Então você imagina como era esse Félix. E ele então é enviado a Félix por Cláudio Lísias, que é o seu ali o comandante que o estava guardando, para guardar a vida de Paulo. Entenda, nós estamos falando aqui sobre todo o capítulo 23 de Atos. Por que isso? Porque se os judeus matassem Paulo, e Paulo como cidadão romano, isso ia pegar muito mal. E isso poderia trazer consequências para aquele lugar. Então, Félix
Félix, próprio comandante, seriam talvez punidos por não cumprir as suas funções, mas também, por outro lado, isso traria talvez um incentivo para as revoltas que já aconteciam por motivos políticos em Jerusalém contra os romanos. Nós citamos aquele egípcio, né, que inclusive este comandante achava que Paulo era esse egípcio. Quando viu que Paulo falava em grego, ele percebeu que ele não era o egípcio. Então é isso que acontece com Paulo. Ele é enviado então para Félix, e Félix Paulo vai para Félix para que ele fique ali então guardado por Félix para ser julgado ali, para que Félix decida o que deve ser feito por ele, porque aquele comandante disse: olha, eles estão discutindo coisas a respeito da sua própria lei e eu não vejo motivo para mantê-lo preso e nem para morte. Mas, como eu disse, caso acontecesse alguma coisa com Paulo, poderia gerar consequências tanto de um lado como do outro, porque poderia incentivar as revoltas dos judeus, como também poderia trazer consequências de Roma sobre o próprio governador e o comandante. Então eles tinham esse cuidado, porque era um momento muito instável que estava acontecendo em Jerusalém com relação à política. Tanto que em 66, como eu falei ali, a partir da revolta dos judeus em 66, o templo é destruído pelos romanos, que eles entram marchando em Jerusalém e destroem o templo. Isso vai até 73 e acabam com Jerusalém, porque os judeus se revoltaram e Roma, ela não permitia, era o pior crime, o crime de rebelião, de se revoltar contra Roma. Então Roma vem e destrói tudo, isso nós vamos ver depois, mas aqui nós vemos a palavra e a direção de Deus para a vida de Paulo, que era ir para Roma. Então essa foi a maneira, porque nós vemos que a partir desse momento Paulo começa a falar do evangelho não só para as pessoas, porque sempre ele tem o lugar onde ele fica preso tem acesso àqueles que o conhecem para que possam ir até ele. Então ele continua pregando, continua ministrando a palavra, ensinando sobre o reino de Deus, mas ele também está ali agora ministrando e fazendo o seu sermão para governadores, para governantes, para comandantes, e vai assim até Roma. Então, quando Paulo chega em Roma, Paulo também é permitido que ele fique em uma casa, e nessa casa ali ele pode receber visitas, ele continua pregando, e diz em determinada epístola, Paulo diz que em todo o império, como se diz, vamos dizer, todos aqueles que fazem parte ali em volta do imperador já ouviram falar de Jesus por meio dele. Então Paulo continua trabalhando, continua exercendo o seu ministério, não importa a situação. Então Deus usa muitas vezes nas nossas vidas situações com que nós não contamos, inesperadas, para que o propósito dele se cumpra e que a nossa vida possa andar dentro do seu caminho, do seu propósito, daquilo que ele nos chamou. Nós precisamos ter esse entendimento com a palavra do Senhor também, assim como nós vemos aqui que acontece com Paulo. Então nós, como eu tenho dito desde o início, o evangelho ou melhor, o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos a igreja, que esse é o início da igreja, a igreja funcionando, todas as lutas, tudo que ela enfrenta, nós percebemos que há um contraste muito grande com o que nós conhecemos hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos orar, ó Deus, neste dia, na tua presença, clamar em nome de Jesus pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, porque nós dependemos totalmente de ti, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões. Pedimos que o Senhor nos perdoe assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. E nós queremos apresentar hoje, Senhor, este dia, as famílias, Pai, os casais, os filhos, filhas, Pai. Queremos apresentar nora, genro, Senhor, netos. Queremos apresentar ao Senhor o viúvo, a viúva, o órfão, em nome de Jesus, o solteiro, a solteira,
a solitária, o solitário, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor possa enviar os teus anjos agora, Pai, em nome de Jesus, aonde todos estão, Senhor, anjos ministradores, anjos guerreiros, Pai, com as espadas desembainhadas para guardá-los e protegê-los. Em nome de Jesus, nós clamamos pela tua proteção, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha nos cobrir com o sangue precioso de Jesus. Nós apresentamos toda a nossa casa ao Senhor. Dependemos e precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua bênção, da Tua graça, do Teu poder nas nossas vidas. Precisamos da Tua presença, Senhor. Nós não queremos andar sozinhos. Nós queremos andar contigo, queremos estar onde o Senhor está, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, pedimos a unidade, o amor, a paz, a alegria, a saúde, em nome de Jesus, esperança, Pai, sobre todos, Pai, todos que estão aqui, todos que vão acompanhar mais tarde, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando nos nossos corações durante esse dia, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua bênção sobre todas as áreas das nossas vidas, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus por esse dia. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você às 19 horas. Um grande abraço para todos em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, por gentileza, de dar like, compartilhar e colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. O teu pedido de oração ele é importante, sim, e nós vamos estar juntos com você orando em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe.